Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar de volta aqui no canal da nossa igreja para comentar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje irei comentar a lição de número 11, a mordomia das obras de misericórdia. A lição que será ministrada no próximo domingo, dia 15 de nove de 2019. Meus amados, nós estamos nesse terceiro trimestre falando de um assunto muito importante sobre a mordomia cristã e dentro de uma temática também muito interessante, que é o tema tempo, bens e talentos, sendo o mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E é nesse momento, nesse parâmetro que nós estaremos comentando as nossas lições para contribuir com o nosso aluno, nosso professor, para dar um subsídio teológico, um subsídio bíblico, para dar um suporte na sua aula. Eu quero inicialmente deixar um forte abraço para o nosso amado pastor Luiz Lázaro, ele que é o nosso pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no campo de Piritiba, Bahia. Estendo esse abraço também para todas as congregações do nosso campo e também para a nossa sede e os amados irmãos que nos acompanham aí através das redes sociais. Pois bem, meus amados irmãos, a lição de hoje, a lição de número 11, as obras de misericórdia, é uma das mais importantes desse assunto sobre a mordomia cristã que nós estamos estudando, porque tem tudo a ver com aquilo que caracteriza a Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Como muito bem colocado pelo nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, na página 77 da lição, ele vai dizer que a obra de misericórdia é fruto do amor cristão. E os irmãos da igreja primitiva, por exemplo, eles levaram tão a sério esse assunto sobre a comunhão entre eles, que eles eram capazes de tomar atitudes radicais em resposta às necessidades do próximo. Você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles praticavam a palavra grega chamada de koinomia, é um termo que é uma expressão grega usada para comunhão, que eles levavam isso tão a sério que Deus ele manifestava a sua presença, que o texto lá diz que aqueles irmãos não tinham necessidade alguma. Para você ver como está muito associado, ligado, atrelado ao amor com a misericórdia ou com as obras de misericórdia. E se nós observarmos, fizemos uma comparação aos dias da igreja primitiva, aos dias de hoje, nós iríamos perceber que não mudou muita coisa de lá para cá. Ainda existem necessidades, ainda existem pessoas carentes, na família, na sociedade, dentro da igreja, e que nós precisamos olhar para isso. Se observarmos em volta, nós iremos contemplar, iremos perceber que ainda precisa ser feito muito por aqueles que estão em volta de nós. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 32 ao 35, e ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 30, 36 e 37. Então, sobre esse assunto que a lição irá ser estudada, e o professor, com certeza Deus te dará graça, e você juntamente com seu aluno irá tentar entender esse assunto tão urgente nesses dias que nós estamos vivendo. Como objetivo geral, o comentarista ele colocou aqui, o seu propósito é mostrar que o cristão tem o privilégio de executar obras de misericórdia. Você se sente privilegiado? Você se sente, você tem alegria em executar obras de misericórdia? Se nós somos cristãos,
E o que nos caracteriza como cristãos é o amor de Cristo em nós. Então, fazer obras de misericórdia não é algo que se faça por obrigação. Fazer obras de misericórdia não é algo que se venha fazer por imposição ou simplesmente porque se sente forçado a fazer. Temos que ter o prazer de fazer. Não é um peso, não é difícil, é um privilégio. Então, executar obras de misericórdia, nós podemos fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Talvez muitos acham que seja difícil porque talvez seja um sacrifício que lhe custe muito caro, mas às vezes é algo muito simples e que você pode fazer. E você tem a oportunidade. E nesse momento você tem que se sentir privilegiado em poder contribuir com obras de misericórdia. No primeiro tópico, tem um objetivo específico muito importante, que é conceituar a palavra misericórdia. Então, a palavra misericórdia, ela vem do latim misericórdia, essa mesma expressão, associada ao termo compaixão. O termo compaixão é piedade, existem até outros termos no dicionário, dor, que é provocada pela miséria alheia. Então, é uma compaixão que é provocada pelo sofrimento do outro. Quando você vê alguém sofrendo, você tem compaixão, você tem misericórdia e você é movido pelo amor cristão a tomar uma decisão. Então, no Antigo Testamento, vemos expressões de misericórdia em algumas passagens bíblicas. Nós vemos na lei, nos profetas e também nos salmos. Como, por exemplo, no livro de Salmo, número 26, versículo 6, o salmista vai fazer uma declaração: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, essa palavra misericórdia, no hebraico, ela tem a expressão hesed. Já no Antigo Testamento, encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 36 e o 37, aquela passagem muito conhecida do bom samaritano, encontramos a palavra misericórdia associada ao termo eleos, que vai também falar aí da piedade e compaixão. E podemos verificar também essa palavra misericórdia ligada a um dos atributos morais de Deus. Dos atributos que Deus tem, os atributos ativos, os atributos não relacionais. Na teologia você compreende isso, mas não é o assunto aqui. Mas um dos atributos de Deus, morais, a misericórdia. E esse atributo é um atributo que ele pode compartilhar com nós, seres humanos. É por isso que às vezes você se depara com situações, você encontra uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, e que você entende que ela precisa de um socorro, e você, mesmo sem conhecer, você estende as mãos. É Deus compartilhando a misericórdia dele com você. No segundo tópico, o objetivo específico desse segundo tópico é discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã. Como vemos na introdução, a misericórdia ela está ligada ao amor cristão, que não é visto aqui, nesse contexto, apenas como um sentimento, mas também é visto como um ato da nossa decisão ou um ato da nossa vontade de querer ajudar alguém que está profundamente necessitado. E nós iremos ver aqui também que a misericórdia cristã, ela não se resume apenas em proclamar querigma, ou seja, proclamar a palavra, mas também pratica a koinonia, ou melhor, também pratica a diaconia, ou seja, ao serviço cristão, em favor daqueles que estão necessitando. Essa era uma das marcas da teologia paulina, conforme está registrado aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 12, e ainda o livro de Tito, a carta a Tito, capítulo 1, versículo 4. E sem falar também o nosso Senhor Jesus Cristo,
que sempre demonstrou preocupação quando estava aqui na terra com as pessoas marginalizadas, ou com as pessoas mais necessitadas, com aqueles que precisavam da sua ajuda. Você pode conferir isso no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 20, dos versos 46 e 47. Nosso terceiro e último tópico, temos aqui, a lição tem um objetivo específico de pontuar os cuidados na prática das boas obras. Meus amados irmãos, precisamos entender que não podemos cair na armadilha de acharmos que simplesmente porque praticamos boas obras já somos salvos por isso. É o engano de muita gente em achar, até muitas pessoas acham que por fazer obras de caridade, ela tem salvação garantida, porque acha que as obras salvam, mas a obra não salva, muito pelo contrário. Nós praticamos obras de misericórdia porque somos salvos. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Se você for examinar aí na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, e também o versículo 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí o versículo 9 ainda diz mais, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa interessante. Romanos 3 e o versículo 20 também vai explicar muito bem isso. Então, praticamos boas obras porque somos salvos. Praticamos boas obras para glorificar a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Praticamos boas obras porque o amor de Deus está em nós. Romanos capítulo 12, dos versos 10 ao 13. Praticamos boas obras porque a fé salvífica, ela é prática, viva e é também atuante. Então, concluindo aqui nosso comentário, por estas e outras razões que nós falamos aqui, você vai estudar lá na sua classe, juntamente com o seu professor, nós compreendemos a necessidade de desenvolvermos com mais eficiência as obras de misericórdia. Não podemos pensar, como muitas pessoas falam, que cuidar dos necessitados é apenas responsabilidade do governo. Mas nós, como mordomos das obras de misericórdia, nós temos, todos nós, a responsabilidade de exercermos fielmente a mordomia da obra de misericórdia, atendendo às necessidades daqueles que estão chorando. A exemplo do bom samaritano, que ao passar por aquele caminho, ao ver aquele lá que ele não conhecia, ele cuidou, ajudou e sarou as suas feridas. Então, você como mordomo cristão, não deixe de cumprir o seu papel como igreja do Senhor, porque em você há a misericórdia de Deus. Então, uma boa aula para você, professor, aluno, e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Até o próximo comentário, se Deus nos permitir.